Com o tempo aprendi que força de verdade é resiliência. Mulheres que envergaram até onde era para o caule quebrar, até onde era para se exporem às fibras, mas que enfrentaram o que foi necessário. Na volta, se transformaram em árvore muito mais robusta e espalharam os frutos dessa jornada com generosidade e elegância, levantando a voz e sendo apoio de tantos quantos cruzarem o seu caminho, tornando-se referência de verdade e lucidez. Oi, gente, eu tô aqui com Debs Aquino. Eu tenho a chance de ser amiga de uma das mulheres, que é esse caso, do caule que era pra quebrar, que era pra expor a fibra. E ela tá aqui hoje sendo exemplo de elegância, de ajudar o outro, de dividir, de crescer junto. Vai ser duro falar aqui, porque eu sei que eu vou chorar. A gente já tava quase chorando antes de começar. A gente já tava e rindo muito também, porque eu acho que esses rompantes de alegria, de tristeza, fazem parte da vida, fazem parte das amizades de verdade, fazem parte do querer ficar do lado da outra pessoa. E a Debs é uma daquelas amigas que 99% das vezes que a gente se fala é vamos marcar, com saudade. Vamos marcar? Vamos. Porque ela tem o passaporte, atualmente dela é o mais carimbado que eu conheço. Tô tipo a Glória Maria, gente. Eu não sei onde você tá acordando, onde você tá cada dia. Tô viajando mais que eu moço. E a ideia de falar com a Debs, num primeiro minuto, era uma pauta que eu tô trazendo pra falar sobre as mulheres, sobre menopausa. Mas é impossível falar sobre menopausa com a Debs sem contar a história dela que precedeu a menopausa. E aí eu tenho que contar que eu nunca tinha lido o livro dela. Ela me deu o meu, tem dedicatória, tá, gente? Eu quero enganar ninguém. Ontem à noite, que ele tava na minha fila pra ler, eu falei, cara, eu tenho que escrever um roteiro. Isso é um caso à parte, tá? Todo mundo que conversa comigo, eu tenho um roteiro. Menos ela. É o primeiro papo que vai ser completamente aleatório. Se eu me ilumine, que eu tenho déficit de atenção, eu posso mudar. Mas ele vai iluminar. Gente, sabe o que acontece? Eu não gosto de roteiro. Eu, quando eu gravo, também não gosto de roteiro. Aí eu acho que foi energia, sabe? Falou assim, não, faz roteiro não. Faz o que você quiser aí. Então, o máximo que vai acontecer é o que acontece nos nossos jantares. A gente começa todos os assuntos e não termina nenhum. Fica sempre pro próximo. Eu peguei o livro e falei, não, deixa eu dar uma lidinha nesse livro aqui. Gente, em 2 horas eu tinha lido o livro. E marcado o livro inteiro. Marcado o livro inteiro. E chorado horrores, porque é o câncer. Essa história que a gente vai falar também. A Debs teve câncer de mama com 38. O tratamento do câncer, a quimioterapia, ela é uma causa que faz a menopausa precoce. Você para de produzir os hormônios porque você precisa parar por uma questão de saúde. A gente, enfim, a história era pra falar sobre isso. Mas a minha família tem casos de câncer, tem muitos casos de câncer. Meu pai morreu de câncer. Então sempre é muito forte. Eu acho que porque a gente tem uma idade parecida. A gente tem filha da mesma idade que são amiguinhas. E eu acho que as nossas histórias, a nossa fase de vida, o nosso casamento, existem muitas congruências, né? Na nossa história. Enquanto quando eu li, eu era a Debs. Porque eu também tenho os medos, eu também tenho a minha questão da autoestima, de você... Autoestima não, que você valorizou mais o físico do que a sua saúde várias vezes, ela conta isso no livro. Eu era a Debs porque eu era mãe de uma menininha e que a gente sabe que a gente quer cuidar e que a gente quer ver crescer. Porque uma coisa que a maternidade traz de uma maneira absurda pra gente, eu acho, é a sensação de finitude. Porque você vê teu filho crescer. Eu fui a Debs ontem. Eu passei um pouquinho, lógico que você deixa claro no livro que só sabe o que é quem passou por isso. Você tem um grupo das amigas do peito, que nem o Fábio, que é teu companheiro de história, sabe o que você passou. Então vamos contar um pouquinho dessa história e fala o que você quiser, a casa é sua. Ah, adoro, gente. A gente vai falar ainda sobre a menopausa, mas ela tem que estar contextualizada. Pra contextualizar. Eu acho que a forma como eu descobri é importante falar, porque depois que eu contei essa história no Instagram, muita gente falou assim, nossa, mas eu também acompanho há muito tempo, eu também tive a mesma sensação que você, e o médico falava que eu era doida, que eu era isso, que era aquilo, e depois eu também descobri que era câncer, né? Em abril, eu senti um nódulo, eu tava vendo televisão, não sei o quê, senti um nódulo aqui. Aí eu falei, nossa, coisa esquisita. Aí liguei pro meu médico, falei, minha mãe tinha tido câncer em 2010, né? Então você já tá com todo o radar. Já tava com a antena ligada e tal. Eu liguei pra ele, ele falou, não, a gente fez exame ano passado, isso deve ser nada, fibroadenoma, mas vai lá no consultório. Aí eu fui, ele tem um médico que faz ultrassom lá, aí o médico fez, ele falou, fica tranquilo, não é nada, redondinho, bonitinho, isso daí é nódulo benigno. Que redondinho é porque quando é uma massa disforme... Isso, aí ela já entra, aí você já fica assustada. Assim. Agora, quando é tipo uma bolinha, pode ser até sebáceo, pode ser. Aí pode ser qualquer coisa. E aí ele falou, não, fica tranquilo, não é nada. E eu tinha acabado de casar de verdade com o Fábio, né? A gente já morava junto, a gente tinha acabado de casar e a gente ia fazer a gente casou em abril e a gente ia fazer a lua de mel em setembro, que era quando eu ia correr a maratona de Berlim. Aí eu falei, mas a minha mãe teve câncer e tal. Ele falou, você quer garantir? Vamos fazer uma biópsia. Aí ele
me deu o pedido, ele falou, ó, vai lá no Sírio e faz com esse médico. Aí o que eu fiz? Fiquei com preguiça de ir no Sírio e fui num outro lugar fazer biópsia. Cheguei no lugar fazer biópsia, o médico falou, ó, esse nódulo aí tá bem perto da sua prótese, vamos fazer de uma outro tipo de biópsia, mas que vai dar o resultado. Fiz a biópsia e deu ausência de células malignas. Falei, então não é câncer. Nada. Mostrei pra ele olhou e falou, não é nada, fica tranquilo. Aí em agosto, antes de eu viajar, apareceu um nódulo bem aqui, embaixo da clavícula. E eu sou dentista, né? Aqui? É. E eu sou dentista, eu sei que aqui é região de linfonodo. Falei, gente, isso não tá certo, né? Região de linfonodo. Aí eu liguei pra ele e falei, ó, apareceu um nódulo na região bem aqui embaixo da clavícula. Falei, me manda um mastologista. Aí ele me deu o telefone de mastologista, eu fui lá, ele falou, faz uma ressonância. Fiz a ressonância. Ele mandou ir lá no Sírio, aí dessa vez eu não fiquei preguiça não, fui lá no Sírio e tal. Aí levei pra ele, quando eu levei, ele tirou o laudo e não olhou a imagem. Não leu a imagem. Olhou o É laudo. uma coisa que já me deixa louca. Exato, fico também louca com isso. Olhou o laudo e falou, não é nada, fica tranquila. Só o fibroadenoma que ele aumentou, mas fibroadenoma é assim mesmo. Eu falei, você não vai olhar a imagem? Então, mas aí você não vai nem no médico, então, porque se ele não Exato, olhar... se você for pra olhar laudo, eu pego o pedido e eu mesmo olho o laudo, né? Aí eu falei, olha, eu não quero me meter. Eu falei, mas eu sou dentista, né? Eu falei, o paciente quando chegava pra mim com uma radiografia, eu olhava a primeira radiografia. Eu falei, porque o que é azul pra você é verde pra mim. Eu falei, então... Aí ele fez assim, tirou a imagem. Não é nada, fica tranquila, pode viajar tranquila. Aí fui viajar, né? Fui pra Berlim, fui pra Itália, maravilhosa. Porque quando eu voltei, eu tava muito encanada que tinha alguma coisa, sabe assim? Cara, não é a primeira pessoa que fala isso pra mim também. E você vê relatos, até o mais recente, que notoriedade, foi a esposa do Boninho. A Ana Furtado. E falou, não é, e ela insistiu. Ficou aquela Isso aqui luzinha. nem gravidez, sabe? Quando a gente sabe Sim. que tá grávida, a gente sabe. E aí eu voltei de Berlim, aí eu liguei pra um médico amigo meu, que é endócrino, falei pra ele, ó, me arruma o telefone melhor mastologista de São Paulo. Falei, porque eu acho que tô com câncer, cara. É, porque você tá louca, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas quero ir lá. Porque todo mundo ficou achando que era por causa da tua mãe. Aí ele até falou, você tá com cancerofobia. Eu falei, não tô com cancerofobia. Aí eu fui no Dr. Valdemir, que foi quem me operou depois, né? E aí quando eu fui, ele já me ganhou, porque ele olhou, largou a sacola de exame lá, falou, vamos conversar. Conversou, anamnese, não sei o que, me examinou e tal. Aí que ele foi olhar os exames, olhou tudo, daí ele falou assim, ó, eu não acho que você tenha câncer. Mas, vamos fazer a biópsia desse nódulo maior. Tá, você tinha 4 nódulos em abril e você tem 12 agora. Eu fiz uma ressonância de novo, ele falou, você tem 12 nódulos. Vamos garantir que não seja nada, vamos fazer a biópsia desse nódulo maior. Ele falou, você vai no Sírio, você vai fazer com esta médica. Aí fui no Sírio, fiz com a médica e aí deu, que era câncer. Então no dia 17 de dezembro foi quando eu tive o diagnóstico. Assim, eu sempre falo, né, nas minhas palestras, que a primeira coisa que veio, assim, eu tava no consultório da minha dermato e ia fazer um botox com a Duda. E ela tinha 2 anos e meio. Então quando ele me ligou e falou assim, ó, vem aqui no consultório que a gente precisa conversar e tal, eu falei, tô com câncer. Ele falou, não, vem aqui. Eu falei, se fosse uma notícia boa, você ia me dar agora. Isso você no telefone? No telefone. E a Duda na minha frente e eu na sala de espera da dermato. Aí ele falou, não, você tá, mas vai ficar tudo bem e tal. Aí eu falei assim pra ele, olha, Fábio tá viajando a trabalho. Eu falei, você pode ligar pra ele? Vieram 2 coisas na minha cabeça. Primeiro, eu tenho 38 anos, eu vou ficar sem peito, como que eu vou ficar casada com 38 anos sem peito? Cara, você pensou primeiro nisso. Primeira coisa. Segunda coisa, eu olhei pra Duda. Daí na hora que eu olhei pra ela, me veio um segundo pensamento que foi, se eu morresse hoje, o que eu ia deixar pra ela? E era uma época que eu era muito preocupada com o corpo, sabe? Então, assim, era a história da barriga chapada, de ser magra, de correr bem, de correr forte, não sei o quê. Então, o que eu ia deixar pra ela com 2 anos e pouco? Um monte de medalha de corrida, um monte de troféu. E aí me deu um desespero, que eu falei, cara, se eu morrer, tipo, ela não vai lembrar de mim. E aí eu liguei pra minha melhor amiga, falei, ó, eu preciso deixar a Duda aí. Falei, acabei de receber a notícia que eu tô com câncer, não sei o quê. Aí ela, não, deixa aqui e tal. Aí o Fábio voltou de viagem, ele tava numa convenção de vendas. Ele voltou e aí a gente começou, foi no consultório do meu masto. Aí ele explicou, ele falou, olha, a gente precisa agora fazer a cirurgia. E ele falou, a gente pode tirar só a mão esquerda ou a gente pode tirar as 2. Ele falou, eu, pela sua idade, tiraria as 2. Ele falou, você já tem prótese, entendeu? Então, vamos tirar tudo e substituir a prótese. E eu falei pra ele, eu não tenho dúvida disso. Eu falei, mas eu preciso achar um plástico, porque o médico que fez a minha plástica, colocou meu silicone, ele não era especialista em reconstrução. Aí ele me indicou o primeiro médico, né? E aí foi uma via crucis, porque eu passei no primeiro, e o primeiro, que é o que eu sempre falo a respeito dos médicos, que é, o médico ele precisa ser humano. Então eu cheguei lá, tinha acabado de receber a notícia e tal, o médico me atendeu, falou, olha, não era convênio, tá? Particular. Aí ele falou, o seguinte, a gente vai tirar seu peito, você vai ficar sem peito, a gente vai pôr um expansor, a gente vai enchendo com soro, depois de 8 meses a gente põe a prótese. Daí eu falei, entendi. Eu falei, mas eu posso ver foto? Aí ele falou, não pode. Eu falei, não, mas escuta. Eu falei, se eu for fazer uma plástica, por exemplo, de olho,
eu preciso ver a foto de, né? Ele falou, não, mas eu não posso te mostrar. Eu falei, tá bom então. Mas isso, eu tive uma amiga muito próxima que eu acompanhei o processo de reconstrução dela. Eu acompanhei. Na primeira cirurgia que ela fez, ela não teve esse cuidado de procurar um cirurgião plástico, porque eu acho que na cabeça dela, eu posso até estar falando alguma coisa errada, que a gente tá sem conversar há muito tempo, mas eu acho que na cabeça dela é meio natural que a pessoa que vai reconstruir, enfim, ela teve um erro durante a cirurgia, a prótese dela extrusou. Nossa. Pra quem não sabe o que é extrusou, a pele dela rompeu, tá aqui conversando, a pele rompeu e a prótese extrusou. E ela foi em vários cirurgiões e o que ela mais ouvia, e é uma coisa que eu acho massacrante pra uma mulher que tá passando por um negócio que o peito é um negócio emblemático pra gente. É o símbolo do cabelo, feminino, e nós vamos chegar lá. E os médicos falavam como se, olha, você tem que dar graças a Deus que você tá viva. Para de querer esse peito, porque o peito dela ficou muito, muito, muito feio. Ficou muito virada a pele, porque ela teve que tirar e ficar sem, então a pele ela retesa, né? Retesou. E ela falava, gente, eu tô pedindo nada demais, não, eu não posso querer ter um peito, para de me fazer me sentir pequena. E ela insistiu, eu passei ao lado dela alguma das cirurgias que ela fez de reconstrução. E a última, quando o médico tirou eu tava com ela, quando o médico tirou aquela bandagem, né? A gente tava no hospital, ainda foi no Einstein. Eu desabei a chorar, porque o peito dela tava bonito. E aquilo faz diferença pra restaurar a feminilidade. Lógico que faz. Então você tá certo, você fez certo. E assim, e que cara que é esse, né? Uma mulher que tá com diagnóstico. Exato, falar um negócio desse, né? E aí, no fim, eu fiz uma via sacra, foram 7 plásticos que eu fui em São Paulo. Até eu achar o médico que me operou. E aí ele falou, olha, fica tranquila, tal. O plástico e o Márcio falaram, não parece que seja nada que você tem que fazer químio, então vai tranquilo. Porque, tua mãe não fez, né? Tua mãe tirou, então você já tava querendo isso, assim. Mas eu tinha um pressentimento que eu ia ter que, né? Eu sempre falo, né? Quando o médico fala aquilo que a gente quer ouvir, é mais fácil, né? Você aceitar. Sim. E aí eu falei pra ele, eu descobri no dia 17 de dezembro, dia 23, eu tava com tudo autorizado. Aí ele falou, não vou te operar, véspera do Natal. Ele falou, vai pra casa, vai passar o Natal com a sua família, eu vou te operar antes do Ano Novo, dia 28 de dezembro. Que aí eu tava surtada, né? Eu falei, eu não quero passar o Ano Novo, com esse negócio, com esse câncer, não sei o que, a gente fica meio doida. Aí ele falou, não, tá bom, então eu te opero dia 28. E aí eu operei dia 28, eles mandaram o material todo pra análise. Durante a minha cirurgia, eu sempre falo que o meu anjo da guarda é muito forte, né? Porque o patologista que entrou pra poder ver o linfonodo sentinela, porque pra quem não sabe, quando a gente tem câncer, faz a marcação do linfonodo principal. E aí, se esse linfonodo ele tá acometido por células, né, cancerígenas, aí tem que fazer o esvaziamento axilar. E aí ele olhou o linfonodo sentinela e falou, não tem nada. E aí ligaram lá pro quarto, falaram pro Fábio, fica tranquilo, vai ter que fazer químio e tal. E fui, nossa, que bom. Só que o médico era amigo do plástico. E ficou lá, no centro cirúrgico, olhando a lâmina e conversando. E aí quando o mastologista estava terminando já a cirurgia, para o plástico poder entrar, ele falou, tem alguma coisa esquisita aqui. Aí pediu pro mastologista vir olhar a lâmina e tinham células que como se tivessem pulado o linfonodo sentinela. Como, assim, tipo, tem o linfonodo sentinela e toda a cadeia de linfonodo pra trás. Elas foram como se elas pulassem e estavam ali espalhadas. Aí ele falou, olha, elas podem ter ido pros outros linfonodos ou podem estar só espalhadas aqui. Aí ele falou, não, vamos tirar, porque ela já tá aqui, entendeu? Então vamos tirar. Aí tirou, e aí ele falou, a gente vai mandar tudo pra análise, e aí a gente tem a resposta no meio de janeiro. E aí ele foi pro congresso nos Estados Unidos, aí ele ligou pro Fábio. Ele falou, preciso fazer um Skype com vocês, à noite e tal. Mais uma vez, não. Eu falei pro Fábio, se fosse notícia boa ele já tinha falado, né? Eu falei, mas tudo bem, vamos lá. E aí ele falou, seu material, dos 12 nódulos, ele falou, aconteceu uma coisa muito rara com você, porque normalmente quando tem muitos nódulos, um é maligno, e os demais benigno. Dos seus 12, 6 eram malignos. Então ele falou assim, tinha linfonodo que estava acometido, a sua mama direita já estava cheia de displasia, então se a gente não tivesse tirado, provavelmente daqui uns 2 anos você teria câncer de novo. Então assim, vamos pensar pelo lado bom. Se o patologista não estivesse lá, você estaria ainda com células aí, você não ia fazer químio, você vai fazer químio, vai fazer 16 sessões e partiu. Aí caiu, né, o chão, porque até então eu tava meio com o castelo da Cinderela, sabe? Vou lá, vou trocar prótese, beleza, e tá tudo certo. Aí eu falei, tá bom, eu falei, vamos fazer químio. Aí chorei a noite inteira, mas aí no outro dia eu acordei, eu falei, cara, preciso pensar nas providências práticas, né? Eu vou ficar sem cabelo e tal. Aí eu falei pro Fábio, eu não vou ficar sem cabelo. Não dá, meu cabelo aqui na cintura. Não vou ficar sem cabelo, vou comprar uma peruca. Aí tá. Aí coloquei no meu Instagram, falei, gente, eu preciso uma indicação de que eu compro peruca. Porque, como que eu vou saber? Eu nunca usei peruca na vida. Aí uma menina que é judia me indicou uma judia que vende peruca lá perto do Sírio. E aí eu chamei uma amiga minha, eu falei, vamos lá comigo ver as perucas. Aí fomos lá e tal. Ela tem um apartamento, tem um quarto
assim, ó, você abre lotado de peruca de cabelo natural. Ela vai pra Colômbia comprar os cabelos, fazer peruca. Aí ela, não, esse cabelo aqui parece muito com o seu e tal. Eu falei, então tá bom. Eu falei, então essa aqui. Ela falou, olha, você pode até levar no cabeleireiro, tem um cabeleireiro aqui na Alameda Franca, que ele só faz luzes, tudo em peruca. Seu cabelo vai ficar... E, gente, a peruca era maravilhosa, couro cabeludo, tudo. Aí eu falei pra ela, tá bom. Eu falei, quanto custa? Ela falou, 6 mil. Eu falei, entendi. Eu falei, posso ir ao banheiro? Rapidinho. No banheiro, liguei pro Fábio chorando. A peruca custa 6 mil. Falei, como que eu vou ficar sem cabelo? Ai, ele falou, vê aí o que ela faz. Vamos ver se ela divide, compra essa peruca. Você vai te fazer feliz ficar com o cabelo? Então compra a peruca e tal. Aí beleza, aí liguei pra minha mãe, aí foi aquela confusão, minha mãe, o Fábio, isso aqui, todo mundo comprando peruca. Levei peruca a fazer luzes. Eu não tinha aprendido a lição ainda, né? Tava preocupadíssima com o cabelo. Aí, então eu já ia falar, você tá preocupado com o cabelo. Preocupadíssima. Aí fui fazer minha primeira sessão de químio. Aí antes de fazer a sessão de químio, falei, quer saber? Leonina, né? Intensa. Falei, vou raspar a cabeça. Aí minha psicóloga falou, não. Falei, tá doida? Vai raspar a cabeça? Vai aparecer de cabeça raspada? Ela falou, seu cabelo vai demorar um mês pra cair. Mas você sabe que essa frase é uma das frases que eu marquei no seu livro. Isso é a pessoa que realmente é aqui, ó. Quando você quer resolver. Eu prefiro ver o meu cabelo crescer do que cair. Do que ele cair. Na hora que eu li isso no livro, eu concordei. Eu falei, cara, que mulher. Mas é porque eu também sou essa de que quer resolver. Ariana, a porrada veio... Ariana, Satanás. A porrada veio com essa história que você vai contar agora, que a sua terapeuta falou que não. Não, ela falou não. Ela falou, você não precisa raspar a cabeça. Ela falou, que tal você cortar curto, pra você ver até como vai ficar quando ele crescer. Porque você vai passar por essa fase do cabelo curto. Uhum. Então corta curto e tal. Falei, tá bom. Aí fui lá no meu cabeleireiro, que já cuidava do meu cabelo há anos. Falei, corta o cabelo aí. Falei, mas corta assim, faz um corte bem estilizado, porque vai cair mesmo, né? Falei, então vamos ver como vai ficar. E aí ele fez um corte, é parecido com esse aqui, mas era mais desfiadão, assim, tal. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, o Fábio, com toda aquela sutileza dele maravilhosa, meu Deus, agora você vai ter que chorar, porque esse cabelo vai cair. Porque ficou lindo! Eu falei, entendi. Agora eu vou ter que chorar, gente, né? Vocês não estão entendendo. Os nossos maridos... Ó. E até mesmo por causa da Duda, né? A minha psicóloga falou, você não pode simplesmente, você sai de um cabelo aqui e volta careca. Então assim, você vai ter que pensar o que você vai falar pra Duda. Ela tem 2 anos e meio, ela não vai entender ainda o que é câncer, né? Então você precisa inventar uma história. E aí eu comecei a falar pra ela que tava muito quente, que era janeiro, que eu tava com calor, que eu tava a fim de raspar a cabeça. Olha que louca, né? Então eu comecei a mostrar umas referências, tipo umas mulheres indianas com os trem aqui na cabeça, de mulheres com lenço e tal. Aí ela olhava assim, meio desconfiada, mas era muito pequenininha. E aí eu fiz a primeira químio, cabelo não caiu, e eu sou muito ligada no pensamento positivo, né? Eu falava pro meu oncologista, tô fazendo muito pensamento positivo, tô fazendo reiki. Não vai cair. Falei, tô fazendo reiki aqui na cabeça, meu cabelo não vai cair. Aí ele falava, tá bom. Ele falou, então, mas é na segunda sessão que vai cair. Eu falava, não vai cair. Eu tô fazendo reiki aqui, não vai cair. Não tinha ainda aquela a hoje touca? Em dia tem uma touca que congela. Tinha, só que eu não quis fazer. Porque o que ele me falou? Ele falou assim, você vai ter que vir pra cá 5 horas antes pra congelar a cabeça. É real, sério, congela o bulbo. Você tem que ficar 5 horas com a touca, congela. Ele falou, dói pra caramba. Ele falou, você vai ver que à medida que você for fazendo a químio, a região onde tem, tudo onde tem pelo fica dolorido. Ele falou, então vai ficar cada vez mais dolorido. E seu cabelo não vai deixar de cair, você vai ficar com uns tufos assim. Eu falei, eu não quero. Várias pessoas me falaram, faz a touca. Eu falei, gente, não vou fazer. Eu falei, não é pra ficar careca? Eu falei, eu vou ficar careca. Aí na segunda sessão, fiz a sessão. Aí eu falei, e aí meu cabelo vai cair quando? Ele falou, amanhã. Eu falei, tá bom. Aí dormi e tal, aí quando eu acordei, tava fazendo a lancheira da Duda. Aí ela falou, mamãe, tem um monte de cabelo no chão. Aí minha mãe tava em casa, aí eu falei, mãe, você busca a Duda na escola, que eu vou raspar a cabeça. Não vou ver esse cabelo cair. E aí eu fui lá no Romeu, na época fazer com o Romeu Felipe, que hoje é o cabeleireiro da Tássia Naves, né, gente, das estrelas. Eu liguei pra ele e falei, meu cabelo começou a cair. Aí ele falou pra mim, Bi, você não vai fazer isso comigo? Eu falei, não. Falei, você que vai fazer isso comigo, você vai fazer eu raspar minha cabeça? Falei, eu vou lá no salão, você vai raspar minha cabeça. Daí foi, raspou, tal, aí ele me mandou... A cena gente, dela, você contando, porque tipo, era a Carolina Dickman, né? Gente, eu lembrava muito daquela cena. Ela raspando a cabeça, o Romeu Felipe aqui, ó, impávido, raspando a cabeça dela, porque ele tinha que ser profissional, e todo mundo chorando. Todo mundo chorando no salão, gente. Gente, mas é triste, a gente tá rindo porque passou, você tá aqui, você não quebrou. Não, mas gente, o osso. É uma sensação, assim, de impotência, sabe? Não tem o que fazer. Não tem. Aí raspei, daí o Romeu falou, não, senta lá, vamos maquiar. Chamou o maquiador, vai, faz uma maquiagem bem linda nela, não sei o quê. Quando eu olhei no espelho, eu falei pra ele, que sorte, né? Ele falou, o quê? Eu falei, que minha cabeça é bonita. Sério.
uma cabeça assim, um ovinho. A minha cabeça aqui é pequena, Nossa, sabe? eu tenho um trem,ão, meu não ia Não, ficar bem. gente, porque eu fiquei com medo. Eu falei, gente, será como que é a minha cabeça, né? Tipo, será que é chata aqui? Será que é grande aqui? Será que vai ficar orelhão? E aí eu peguei e mandei uma foto pro Fábio. Ele tava viajando a trabalho, tava nos Estados Unidos. Aí eu falei, olha, antes que você saiba por outras pessoas, vai ser a única vez que você vai reparar meu corte de cabelo. Mandei pra ele, mandei uma foto careca. Aí ele falou, nossa, gente, ele falou, mas olha, você ficou bonita careca também, viu? Ele falou, tá bonita, não sei o que. Ele falou, se fosse você nem usava peruca. Eu falei, tá louco? Eu falei, meu, paguei 6 pau naquela peruca, vou usar a peruca. Coloquei o lenço e tal. E comecei a, sei lá, as pessoas falavam muito isso pra mim. Ah, não liga pro cabelo não, que importa que você tá viva, que importa que você tá viva. Cara, é a pior frase. E é sensacional isso aqui. Porque aqui tem as piores coisas Manifesto que você das possa carecas. dizer. Cara, o que importa é que tá vivo, não preocupa com o cabelo. Cara, preocupa sim. Preocupa, símbolo da feminilidade, gente. Quando Não tem meu como. cabelo tava caindo, por muito menos, eu me jogava no chão aqui nessa varanda, o olho, eu só chorava. Não, gente, é uma sensação muito, 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 muito ruim. Bom, daí o cabelo caiu e tal. E uma coisa que é importante falar, né? Tem muita gente que me pergunta assim, como passar por isso e tal. Na época, eu passei por isso assim, ó. Eu falava várias vezes, vou passar por cima disso igual um trator. Que eu sou forte, que eu sou foda, que não sei o quê. Eu não sentia tristeza, né? E eu não vivi o luto. Eu não vivi o luto do cabelo, eu não vivi o luto do peito. Eu não queria mostrar pra Duda que eu tava triste. Então eu falava, Fábio, quando eu estiver triste, você tira ela de casa. Quando eu fizer químio, você tira ela de casa. Então assim, eu fazia químio, queria continuar fazendo as coisas. Até um dia que eu caí. E aí, nesse dia que eu caí, a minha sogra tava em casa, e eu falei pra ela, eu falei, gente, eu acho que eu vou morrer. Porque assim, eu tô sentindo dor no meu corpo inteiro. Parecia que eu tinha tomado uma surra, assim, sabe? Não consegui levantar da cama. Aí ela falou, não, eu vou ficar aqui com você, eu vou ficar aqui de mão dada com você até você dormir. E aí eu fiquei 3 dias na cama, sem tomar banho, nada. 3 dias, deitada. E eu falava, Fábio, se eu queria tomar banho. Ele falava, você tá nem suando. Então o ar tá ligado. Fica aí. E ele foi muito parceiro, assim, nessa época, sabe? E eu sempre falo isso. Por causa do Instagram, eu conheci muitas histórias de maridos que abandonaram, que teve uma pessoa que me escreveu e falou, Debs, você tem que agradecer a Deus por você ter o marido que você tem, porque hoje eu cheguei da químio e as minhas malas estavam na sala. E meu marido falou, você sai de casa, porque não foi essa mulher com quem eu me casei. É inacreditável. É inacreditável. É falta de humanidade. Não, mas você sabe o que acontece. E muito. Não só E com muito. câncer, quando a mulher tem filho. Eu já vi. Não era isso, eu não dei conta. Eu sempre falei pro Fábio, né? Eu falei, você, durante o meu tratamento, você honrou exatamente o que você prometeu em 2013 no altar. Que é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. A gente era um casal, em 2013, era assim, o casal futilidade, sabe assim? Era corpo, era... Por isso que quando eu tive a notícia, o Fábio me surpreendeu muito, porque eu achei mesmo que a gente fosse separar. Então, eu acho que agora, conversando com você, ficou um pouquinho mais claro essa ansiedade que eu li, que eu percebi lendo um livro. Mas era porque os seus valores e do Fábio eram outros. A gente já falou sobre isso, né? Quando a gente fala muito sobre... A gente bate muito papo fora das câmeras. Aliás, quando a gente sai, se a gente fosse muito marqueteira, a gente ficava com o celular tempo todo, né? Mas a gente fica super falando sobre o que é autoestima real, o que é a gente se gostar e a questão do autocuidado. Nessa época, ela falava, era barriga de tanquinho. Gente, era que no aquilo. mundo da corrida existe essa briga performática. Sim. E que isso permeava a sua vida. Com certeza. A minha vida era isso. E o Fábio também, porque também vivia nesse mundo, enfim. E aí o que acontece? Uma coisa que é importante dizer, a químio coloca em menopausa. Falência do teu Falência do ovário. Ou Não, seja... Os 3 hormôniozinhos que vivem lá morrem. deixam de ser produzidos. E aí o que acontece? Um ressecamento vaginal. Ninguém avisa isso, né? Quando você tá fazendo quimioterapia. E aí eu falei, bom, o Fábio voltou dos Estados Unidos e tal. Eu falei, gente, tudo bem, tô aqui carecona, mas eu tenho a peruca, né? Eu vou pôr a peruca, vou pôr lingerie, vamos lá. Quando eu fui transar, eu falei, gente, o que é isso que tá acontecendo aqui agora? A minha médica, no outro vídeo que eu fiz sobre menopausa, parece que está entrando uma pedra pó. Não, gente, sabe, lixa? Sabe, lixa? Ali, ó. Aí eu falei, gente, mas que é isso? Eu falei, pô, para tudo. Eu falei, que é isso? Eu falei, para isso aí. Fui no meu médico, falei, gente, mas que é isso? Aí ele falou, eu esqueci de te avisar. É só um Que a quimioterapia dá ressecamento vaginal, aliás, das mucosas, então olho, boca, tal. Eu falei, entendi. Tá bom saber agora. Aí o que aconteceu? Eu fiquei de janeiro até setembro sem transar.
Mas não tinha nada que adiantar. Não. Ai, gente, não. Pode falar. Não dava, né? Eu ficava pensando assim, falava, gente, como que o Fábio transando com uma mulher careca? Não consegue nem puxar o cabelo, não sei o quê. Eu ficava viajando, sabe assim? Eu falava, mas não dá, não dá. Aí eu falei pra ele, olha, não dá. Aí ele falou, não. Ele falou pra mim assim, ó, o foco agora é outro. Ele falou, faz seu tratamento, já precisa pensar na Duda, na família, no que a gente vai fazer. Ele falou, fica em paz. Só que aí foi passando, né? Março, abril, maio, junho. Aí um dia... Foi quanto tempo de quimioterapia? De janeiro a junho. E aí depois a rádio. E aí eu falei pra ele, em junho, eu falei, Fábio, eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Aí ele falou, pode falar. Eu falei, você quer ir no puteiro? Não acredito. Falei. Aí ele falou, não tô entendendo. Eu falei, não, gente. Eu falei, eu prefiro você vá no puteiro do que você pegar uma mulher do seu trabalho. Entendeu? Eu falei, vai lá no puteiro, transa com a mulher e aí você volta pra casa. Aí ele pegou o celular e fez assim, ó. Veja bem a minha situação chegando no puteiro. Chego lá no puteiro, ele falou pra mim, chegou lá no puteiro, tá bom, quero aí transar com você. A mulher pega, olha pra mim e fala, Fábio Aquino, marido da Debs Aquino, tá aqui comigo. Ele falou, Debs, não, tipo, não quero ir no puteiro, fica tranquila. Fica em paz, tô tá super certo. tranquila. Eu falei, tá bom. Então, assim, eu acho que é uma coisa que é importante dizer, né? Nas minhas palestras, antes, eu não falava sobre isso. Ah, não, mas é importantíssimo. E muitas mulheres, exato, não se fala. Que é a questão sexual feminina, e eu tava conversando com a médica num vídeo anterior, que já, quando esse for pro ar, o outro já foi. Que quando fala em reposição hormonal pra mulher, os sintomas da menopausa, repõe-se todos os hormônios, menos a testosterona. Porque ela falou assim, não tem um porquê. Aí a médica falou, a doutora Natália falou, eu acho que é porque o prazer feminino é meio que fica o foda-se. Sim. Não, ela tá viva. É a mesma história, isso. ela tá viva. Você tá viva? Pra Tá que viva, você tá reclamando beleza, que você não transa? Reclama, não morreu do coração, não tá perdendo os ossinhos. Sua periquita não precisa de nada nela, não. Então, assim, ficamos lá os 8, 9 meses sem transar. Praticamente nasceu. Mas assim, eu acho que foi uma época que a gente ficou muito, muito unido. E eu falo pra ele, se a gente não separou aquela época, vai ser difícil a gente separar. Porque foi uma prova o casamento. Eu acho que tem um negócio que tem no livro aqui, deixa eu até achar. Que ele fala do peito. Esse aqui é o que eu quero ler também. Sobre o imponderável. Quando você escreve sobre o imponderável, que isso doeu a minha alma. A gente pode até ler o imponderável aqui e fazer uma parte, porque a gente acabou de falar sobre a valorização de outras coisas. E esse trecho do livro eu achei demais, porque é a Debs falando, mas é o que eu acredito também. Eu acho que a gente não precisa ter câncer pra gente aprender a valorizar aqui, ó. O imponderável acontece. E quando acontece, você se arrepende de minutos que deixou de passar com o filho, com o pai, com a mãe, com o marido. Você se arrepende de não ter ido da janela ver o pôr do sol, porque tinha 1000 coisas pra fazer. Hoje em dia a gente fica aqui, né? Você se arrepende às vezes que seu filho pediu pra ir pro parquinho e você não levou porque tava com preguiça. Você se arrepende de ficar horas ao telefone ao invés de viver a sua vida real. Das vezes que podia ter visitado o amigo e não foi porque achou melhor falar pelo WhatsApp. Arrepende-se de um abraço que não deu, de dizer eu não te amo que não disse, de um jeito mais ríspido que falou sem necessidade. Acho que essas são as primeiras das muitas mudanças na vida de uma pessoa que passa por uns sustos desse e sai dele. Você não é que você vá virar um santo, que eu acho que as pessoas acham também, esperam isso de quem ficou muito doente, que você vira um santo, né? Você sobreviveu. Mas a sua tolerância, a sua paciência, o seu modo de encarar a vida vão mudar. Não tem como. Só quem passa por isso e não deseja isso pra ninguém é quem sabe. Mas eu acho que, completando isso aqui, eu acho que você não precisa esperar passar por isso pra você ver o pôr do sol, pra você acompanhar o teu filho, pra você valorizar mais do que a tua barriga, pra você pensar em você como uma pessoa completa e das pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que o Aquino, ele fez isso aqui, né? Ele te trouxe isso aqui também. Sim, com certeza. Mas nem era esse trecho do livro que eu queria ler, tá, gente? Não, eu botei vários. É porque ela aqui. marcou tanto. Mas você sabe que isso é uma coisa que, depois que a gente passa, você fica ainda um ano naquele negócio assim, ai meu Deus, eu posso perder nenhum momento. Ai meu Deus, eu não posso. Porque você fica nessa história do imponderável. Só que depois, o cabelo nasce, a vida começa a entrar no normal. Corta de novo. A vida começa a entrar no normal, na rotina, e você se pega fazendo as mesmas coisas, né? Então você vive meio que uma dicotomia, que é assim, eu quero esquecer o que eu passei, mas eu preciso lembrar do que eu passei pra sempre lembrar que eu tenho que viver de outra forma, né? O que eu sempre falo, eu falo assim, o câncer na minha vida ele foi um presente. Foi um presente. Porque eu mudei a minha forma de enxergar tudo, sabe? Mas ainda hoje eu preciso me conectar com ele pra poder trazer de volta isso. Então aquilo que eu tava te falando antes da gente começar, agora a gente faz o domingo sem celular lá em casa. Não é por causa do Fábio. O Fábio nem fica no celular, né? Quem fica no celular sou eu. Então, assim, eu que instituí. Falei, não, vamos ficar domingo agora sem celular. Então, não tem celular em casa pra gente poder conectar. Porque a gente esquece. A gente esquece de abrir a janela, olhar o pôr do sol. A gente esquece. Tô tomando tanta porrada, tô tomando chinelada da Debs. Você já dava chinelada há muito tempo.
De tudo que você passou com o câncer, você falou que o câncer foi um presente. O que ficou mais pra você de tudo isso? Eu acho que foi valorizar as pessoas que estão perto de mim. Porque assim, ó, quando eu tive câncer, eu era uma pessoa que eu tinha milhares de amigos. Milhares. Tanto que quando a gente foi casar, fazer a lista de convidados e tal, a primeira lista que eu fiz deu 600 pessoas. Aí o Fábio falou assim, tá. Ele falou, viu, a gente não vai fazer uma festa pra 600 pessoas. Ele falou, você tem 600 amigos? Eu falei, tenho, gente. Eu falei, não posso cortar nenhuma dessas pessoas aqui. Deu 600. E a gente acabou cortando, óbvio, tal. Mas quando eu comecei a fazer o tratamento, um dia ele falou isso pra mim, porque eu tava brava, não sei o quê. Eu falei, porque as pessoas não me ligam e tal. Ele falou, você lembra no nosso casamento que eu perguntei pra você se você tinha 600 amigos? Ele falou, é aquilo que eu sempre te falei, amigos, amigo. A gente tem muito pouco. Ele falou, você tinha um monte de colega. Ele falou, amigo, você não tinha esse tanto. E foi muito real isso. Então eu aprendi duas coisas. Primeiro, que a gente não tem essa quantidade de amigos que a gente acha que tem. E tá tudo bem também. A gente não também tem. não é o fim do mundo. Exato, tá tudo bem. Certo. E a segunda coisa eu aprendi a ter muita tolerância, no sentido de cada um, eu falo isso aqui, cada um oferece o que tem pra oferecer. E aí você tem que ter a humildade de aceitar. Então assim, eu tinha amigas, grandes amigas, que não sabiam lidar com o fato de eu estar com câncer. E elas me chamavam pra tomar um café, me chamavam pra almoçar e não falavam nada. Não perguntavam de química, nada. Era como se nada tivesse acontecendo. Mas elas estavam presentes. E eu ficava puta da vida que eu falava pro Fábio, elas não perguntam como foi a químio. Ele falou, Debs, isso não é uma prova de vestibular. Você vai lá e e aí, como você foi na químio? Eu falei, elas não querem falar porque elas não sabem lidar com isso. Mas elas estão presentes na sua vida. Então aceita o que elas têm pra te oferecer. E eu acho que a grande lição pra mim que ficou foi essa, sabe? Foi me conectar com as pessoas que realmente são importantes e que estavam ali pra mim a qualquer hora, de qualquer jeito. E ter a humildade de receber o que as pessoas têm pra me oferecer, sabe? Então, assim, por isso que quando a gente brinca esse negócio da nossa amizade, tamo com saudade, isso aqui. Mas isso, a gente sabe que, tipo, se eu te ligar e falar assim, Lili, sei lá, eu preciso que a Duda fique aí na sua casa, porque eu tenho... inclusive eu chamo. Acabou, eu sei que você tá aí pra isso, pra mim. Foi a grande lição, assim, que ficou. E é uma coisa que eu trago, que eu não preciso relembrar o tempo todo, sabe? Então, assim, hoje eu sou muito seletiva nas minhas amizades. Então, assim, conheço muita gente, isso aqui, mas... Pra deixar entrar na vida da gente, a gente tem que escolher. É tipo pra você internalizar aquelas pessoas pra participarem da tua vida de verdade. Não dá pra você colocar qualquer um na sua vida. Eu tô com 42, a gente é quase a mesma idade e eu tô aprendendo isso ainda. Tô aprendendo a saber separar quem pode entrar na minha vida ou não. Se você fosse dar um conselho, porque tem o médico te falou que o câncer tem nome, telefone e endereço. E eu acho isso incrível, porque quando eu li isso no livro da Debs, eu fiquei pensando, é aquele remoer que a gente fica. Quem sabe desses remoer? É uma palavra não falada, é alguma grosseria que você vai carregando a sua vida inteira. O que você pode falar para uma pessoa? O que você, como uma pessoa que já buscou endereço e telefone, o que você falaria para uma pessoa para prevenir? Além de fazer atividade física, ser menos baladeira, porque ela era baladeira real, oficial. Gente. Era tipo uma garrafa de vodka por balada. Eu e o Fábio, tá? Imagina. Não era com amigos, era eu e ele, uma garrafa. Além de ter uma vida saudável, de comer bem, de ter prazer no que faz, de buscar uma vida mais equilibrada, enfim, do que a gente sabe de que todos os recados de saúde. Mas você que já passou pelo processo e transcendeu, que acabou de chegar de Israel, gente, ela falou pra mim que tá no alto da montanha. Gente, não. Ela tá lá no alto da montanha e me mandou uma mensagem. Eu falei, amiga... Ela mandou, eu estou no subsolo da montanha. Eu tô no subsolo do cacete dessa montanha, porque eu tô de TPM, eu tô esperando essa montanha me cuspir, junto com o fluxo menstrual lá pro alto da montanha. O que você lança de conselho? Porque se conselho fosse bom, a gente vende, mas a gente vende também, que no caso ela é coach maravilhosa, vou fazer essa propaganda. O que você falaria pra essa galera? E eu falo isso pra mim, de todo o meu coração, pra mim, porque papai era o 18º de uma linhagem de 19 irmãos. Todos morreram de câncer. Todos os meus primos morreram de câncer. Então bate na madeira, gente. Me dá uma madeira, me dá essa vela. Deus me livre, gente. Eu falo com a minha irmã que a gente é só uma questão de saber aonde. Porque se você olha o pregresso das tias, tios e blá blá blá. Então, assim, o que você pode falar pra mim, que venho de uma família com uma história dessa e que eu convivi com outras pessoas com câncer? Não remoa. Como é que a gente faz para não remoer, Débora? Põe pra fora. Fala.
assim, ó, a grande questão, a minha pelo menos, era assim, eu não falava. Então, assim, se você era grossa comigo, eu ia armazenando aquilo. Fora todas as outras coisas que eu passei na minha vida, que você viu o nome e endereço aí do meu câncer. Mas eu acho que a grande questão é, todas as pessoas que eu conheço e que tiveram câncer e que eu pergunto, que eu tenho a curiosidade de perguntar, eu falo, vem cá, você é uma pessoa que você não falava, assim, remoía, guardava mágoa? Ah, eu era. E agora? Agora eu falo. Aconteceu, eu falo. Oi, tudo bem? Vocês aí, uma meia dúzia. Vocês... Ela sabe quem é todo mundo. Peraí, tá? Peraí que a gente já conversa. A gente vai dividir esse vídeo, porque vai ficar gigante. Então vocês assistem o próximo vídeo, que a gente vai falar bem da questão prática da menopausa por causa da quimioterapia e sobre essa questão do prazer e do feminino e de todas essas questões. Esse é o primeiro vídeo com a Debs Aquino de uma série de 17 que virão por aí. Vocês podem É uma série do Netflix, gente. É, praticamente, minha vida com Debs. Ó, se inscreve no canal da Debs Aquino aqui no YouTube. É Debs Aquino também. Segue essa mulher lá no Instagram, @Debs Aquino, que ela é foda, ela é maravilhosa. Compra o livro dela, toma essa tamancada na tua cara. Se inscreve aqui no canal, dá um joinha no vídeo, espalha essa notícia. Vamos falar de conteúdo de qualidade e com leveza. O assunto é pesado? Vocês não têm noção quanto é pesado pra mim. Foi um prazer imenso ter a minha amiga no meu sofá, maravilhoso. A gente precisa se ver, amiga. Eu acho. Um beijo. Tchau, tchau.